Solange estava arrumando um quarto velho que tinha na sua casa. E tinha um armário lá cheio de tralhas, de coisas velhas, coisas que ela não sabia se tinham ainda uso, não tinham. Ela abriu esse armário e começou a retirar as coisas de dentro, né? E tinham papéis, pastas, contas antigas, boletos, uma variedade bem grande de coisas. Ela começou a tirar tudo de dentro. E ali no meio também tinha algumas fotografias. Ela começou a retirar as fotografias e começou a ir separando de lado para que mais tarde ela pudesse ir vendo e relembrando, né, que fotografias eram aquelas. Ela foi passando, mas de repente teve uma ali que deteve mais sua atenção nela, né? Era uma fotografia da sua avó. E Solange era muito ligada à avó quando era mais nova, quando era moça. Mas a avó já tinha morrido há bastante tempo. E fazia tempo que ela não lembrava da avó, não lembrava do rosto da avó. Isso porque não tinha nenhuma foto da avó. E de repente ela encontrou aquela foto ali, né? A sua avó, ela tinha uma aversão por fotografias muito grande. Ela tinha um medo quase que doentio de fotografias, né? Era um medo até, de certo ponto, até infantil, mas que para ela era real. A avó de Solange acreditava que uma foto podia aprisionar uma alma, né? Tirar uma alma, alguma coisa assim. Talvez fosse até um pensamento comum na época lá que ela fosse jovem, né? Mas certamente é absurdo para os novos tempos. Tanto que Solange até riu se lembrando disso. E ela riu se lembrando que aquela foto que ela estava ali na mão era a única foto que ela tinha de sua avó, porque ela tirara aquela foto escondida. Sua avó nunca chegara a saber daquela fotografia, porque senão ela teria, acho que, um treco do coração, né? Teria um ataque de tanto medo. Então Solange tirara aquela foto escondida da avó, e agora, muitos anos depois, aquela foto estava ali como lembrança. Pela primeira vez, ela nem se lembrava que tinha aquela fotografia, e quando achou ali, serviu, né, para se lembrar da avó. Bateu esse sentimento aí de nostalgia. Junto com essa fotografia raríssima da avó, havia outras 3 fotografias atrás. De um homem negro e careca, bem forte. Um senhor bem branco, bem senhor, bem de idade avançada, já de cabelos brancos, né, de um tom bem pálido assim. E uma outra de um garotinho que tinha ali talvez 8, no máximo 10 anos de idade, com cabelo cortado ali em forma de cuia. Solange não conhecia nenhuma daquelas 3 pessoas, mas de repente ela se lembrou da ocasião em que pegaram aquelas fotos, porque estavam todas relacionadas também à sua avó. Muito tempo atrás, o pai de Solange ele tivera um estúdio de revelação de fotografias. Antes da época aí das câmeras digitais, né? Na época que o pessoal tinha que ir lá e pagar para revelar as fotografias. Era engraçado o pai de Solange ter um estúdio de revelação de fotografias, quando a sua avó, né, por parte de mãe, tinha esse medo irracional e tremendo por fotografias, por perder a alma por tirar uma simples fotografia. Mas ela tinha, e Solange trabalhava lá com o pai naquela época, quando era mais jovem. E numa certa ocasião, Solange saíra com a avó para passear, para comprar roupas para a avó. A avó nunca comprava roupas, né? Sempre andava com aquelas roupas velhas e nunca queria ir comprar roupas. Um dia Solange conseguia sair com a avó e foi comprar roupas com ela, e estavam ali nessa região próxima ao estúdio. Então Solange aproveitou e foi puxando a avó ali, foi levando sem falar nada, até chegarem nesse estúdio onde ela trabalhava, ela e o pai dela. E quando a avó entrou, obviamente que a avó ficou meio assustada, porque o estúdio, logo na entrada, as paredes eram todas forradas de fotografia, né? Então tinha ali milhares de fotografias, talvez, ou milhares de almas, se tivesse certo aí as crenças da avó, né? Eram muitas fotografias de todas as pessoas. A própria Solange colava aquelas fotografias ali. Quando alguém ia revelar uma foto, ela sempre escolhia uma foto que achava mais bonita e pedia autorização
para a pessoa, para que você desse uma foto para ela e que ela deixasse ali uma na parede do seu estúdio de recordação. Era como se fosse um grande painel aí, né? Naquela ocasião, a avó de Solange entrou ali com certo receio e tal, e com medo, mas entrou na loja e entrou devagar e começou a ir olhando as fotos com aquele distanciamento ali, amedrontado, admirada, né? Começou a ir olhando, mas de repente, diante de uma foto, ela não conseguiu simplesmente olhar para aquela foto normal, ficar diante daquela foto. Ela teve um ataque de medo, ela quis sair. Solange segurou ela e percebendo o medo da avó por aquela foto, né? A avó pediu: tira essa foto da parede. Então Solange retirou aquela foto da parede. E aquela foto era exatamente daquele homem negro e careca que agora Solange estava com a foto na mão. E não foi o ataque que a avó teve, não foi diante somente daquela foto, porque depois que a Solange tirou aquela foto daquele homem negro, a avó voltou, começou a olhar as outras fotos ali nas paredes, naquele grande painel que as paredes formavam, e ela teve a mesma reação diante de um outro senhor, um senhor branco, de cabelos brancos, e ela também pediu desesperada para que tirassem aquela foto da parede. Solange também tirou, também era a segunda foto que ela tinha nesse momento encontrado no armário. E naturalmente, por último, aconteceu o terceiro caso, a terceira foto onde ela ficou apavorada também. E era daquele garoto, o garotinho ali de 8, 10 anos, com cabelinho em forma de cuia. Na época, Solange tiraram as fotos da parede porque foram o único modo de a avó se acalmar, né? Embora não entendesse aquele medo dela. Né? Será que a avó tiver alguma, não sei, alguma sensação ruim em relação a eles três? Solange nem sabia, mas tiraram aquelas fotografias. E nunca mais pensaram nesse caso. Só voltou a pensar agora, enquanto encontrou aquelas 3 fotografias junto com a fotografia da avó. Né? Diante de ali, talvez 1000 fotografias que tivessem ali, apenas 3 tinham causado esse efeito na avó. Se lembrando disso agora, ela tentou raciocinar, né? Por quê? Por que a avó tivera aquele medo? Mas mesmo depois de tanto tempo, depois de tantos anos, não havia, né, uma explicação racional para isso. A avó, certeza que talvez estivera impressionada aí com alguma coisa, mas certamente alguma coisa dentro de sua própria cabeça, porque não havia nada que pudesse justificar aquilo. Solange, naquela época, quando pegava as fotos e colava nas paredes, ela sempre anotava atrás o nome da pessoa, o nome das pessoas que estavam naquelas fotografias. Agora ela virou uma das fotos e viu os nomes ainda estavam ali. E estava ali o nome daquele homem negro, o nome do senhor de cabelos brancos e o nome do garotinho de cabelo de cuia ali, cortado em forma de cuia. Apenas por curiosidade, ela resolveu pesquisar aqueles nomes, né? Agora nos tempos modernos, com internet e tudo. Ela se sentou ali diante do computador e pegou a foto daquele garotinho, que era o caso mais intrigante, né? Por que a avó ia ter tido um pavor aí por causa de um menino, de uma criança? Ela pegou ali e digitou ali nas redes sociais o nome do garoto. Não encontrou, não apareceu nada. Depois ela tentou nos sites de busca e finalmente apareceu ali o nome do garoto. Apareceu algumas pesquisas, algumas notícias relacionadas a ele. E na hora Solange se assustou, porque as notícias eram notícias pesadas, notícias ruins. Aparentemente aquele garotinho que na foto ele tinha 8, 9 ou 10 anos de idade, quando ele completara 16 anos, aquele garoto assassinara os próprios pais e tacara fogo no corpo dos próprios pais, para tentar esconder o crime, para tentar ocultar os corpos. E acabou, pelo que ela estava lendo ali nas notícias, que ele 2 dias depois foi descoberto e acabou aparecendo morto. Né? Nem pagou pelo crime aí, ficando preso, nada, acabou aparecendo morto. Alguém fez justiça aí com as próprias mãos.
Mas ao ler isso, o corpo de Solange se arrepiou inteiro, dos pés à cabeça, porque uma notícia chocante realmente, né? O garoto ali matar os próprios pais de uma forma ali tão brutal. E será que a avó tinha sentido alguma coisa daquilo, né? Ela pensou agora, será que a avó era um tipo de sensitiva? Mas era estranho porque esse caso dos assassinatos, tudo isso que aconteceu foi muitos anos depois da avó ter visto aquela fotografia. Quer dizer, o garoto cometeu esses crimes quando tinha 16 anos de idade. Na época da foto, no máximo ele tinha 10. Ou seja, a avó tinha sentido alguma coisa que ainda ia acontecer. Foi uma coisa que ela se perguntou e já está ali já sentindo um medo, já sentindo uma certa sensação de angústia. Óbvio que depois de tudo isso, depois dessa surpresa negativa, desse medo que a própria Solange sentiu ali, desse desconforto, né? Não medo, mas desse desconforto de estar diante de uma notícia tão horrorosa, ela resolveu checar o nome também dos outros dois. Então ela pegou a foto ali daquele senhor negro, mas daquele homem negro, né? O homem careca ali, um homem muito forte na foto. Ela virou a foto e leu o nome atrás e digitou ali da mesma maneira. E para enorme surpresa de Solange, uma notícia tão escabrosa quanto a primeira apareceu. Aquele homem tinha sido preso há poucos anos por ter... Aparentemente ele se envolvera em casos de magia negra e espetara no corpo do próprio sobrinho uma infinidade incrível de agulhas, torturando o próprio sobrinho. Fizeram um exame de raio-x no menino e o menino tinha uma infinidade inacreditável de agulhas enfiadas dentro do próprio corpo. Essa foi a notícia que Solange achou no site. E ficou horrorizada de novo. Aquilo não podia ser coincidência. O segundo caso tão estranho, e um caso que acontecera também depois daquela época. A avó não podia saber antes, mas de alguma forma ela soubera. E Solange então passou para a foto do último ali, do senhor de cabelos brancos, aquele senhor idoso, um senhor bem idoso já, de pele bem enrugada. Solange já sabia que ia achar uma notícia totalmente ruim a respeito dele, mas torceu para que não, para que pudesse, quem sabe, considerar coincidência as duas outras. E obviamente que não. Aquele velho, pelo que diziam ali nos sites, também havia morrido há algum tempo, mas antes de morrer, ele simplesmente abusara de crianças e matara 12 crianças no decorrer de sua vida. Abusara de um número maior e 12 delas ele abusara e matara. Quer dizer, um senhor realmente ali diabólico. Ao ler isso, a cabeça de Solange até ficou totalmente tonta, desbaratinada, porque que coisa chocante, que notícia horrenda. Ainda mais sabendo que tudo aquilo estava relacionado à sua avó. Que notícia, que coisa estranha, que coisa absurda. Solange ficou pensativa, tentando entender tudo aquilo. Não havia explicação racional para aquilo que ela estava vendo. Então ela pegou novamente a foto da avó. E de repente ela começou a pensar: será que a crença da minha avó era verdadeira? Será que aquelas fotografias captavam alguma coisa da alma das pessoas? E que a avó dela conseguia ver, conseguia enxergar esse resquício da alma, essa essência que ficava presa na fotografia? Era um pensamento idiota, totalmente absurdo, ela sabia. Mas naquele momento não tinha como pensar, não tinha como considerar ser verdade isso, diante dessas evidências que ela estava encontrando. Ela pegou a foto da avó de novo e começou a olhar para a avó, pensando: realmente você sabia de alguma coisa, avó? Será que você sabia? Ela começou a pensar.
Enquanto ela estava ali olhando para a foto da avó, de repente ela notou alguma coisa estranha naquela fotografia. Ela começou a notar que a pele da avó não parecia normal, parecia cheio de pintinhas, cheio de coisinhas vermelhinhas, marquinhas. E ela não se lembrava da avó ter aquelas marcas, a pele da avó era bem branquinha. E ela começou a olhar, pareciam machucados, pequenas feridas. E eram muitas no rosto, no pescoço. Quanto mais ela olhava, mais ela começou a reparar naquelas marcas. Então ela começou a reparar melhor ainda, começou a reparar melhor em cada detalhe. E havia uma mancha na parte de baixo da fotografia. E ela começou a olhar aquela mancha, começou a olhar, e de repente ela começou a talvez achar que a mancha não fosse na fotografia, que fosse uma mancha na mão realmente de sua avó. No braço, porque aquela mancha ocupava certinho um pedaço do braço dela. E era uma mancha meio negra, meio escura. Ela começou a olhar e de repente parecia uma mancha de queimadura. Uma queimadura muito profunda. E ela, a princípio, não acreditou e começou a duvidar e falou: será que é uma queimadura? Será que é uma mancha na fotografia? Mas de repente parecia realmente uma queimadura. Ocupava o espaço certinho do braço da avó, né? Porque ia ter uma mancha ali que só pegava no braço da avó. E aquilo deu imediatamente a ela um aperto no coração a ela. Aquilo foi como deu uma sensação sufocante a ela, porque de repente todas aquelas crenças que a avó dela tinham pareciam que tinham algum ponto de realidade. Mesmo que mais tarde ela fosse até pensar melhor e refutar todas essas ideias, mas naquele momento parecia tudo lógico, tudo relacionado. E se fosse relacionado, se tivesse realmente alguma coisa de racional naquilo, de real, mesmo que de uma forma inacreditável, aquelas marcas na fotografia, aquelas manchas que apareciam no corpo da avó, eram um sinal horrível, era um péssimo sinal. Talvez alguma coisa estivesse consumindo, alguma coisa estivesse judiando de sua alma, se sua alma estivesse naquele papel, no papel da fotografia, né? E isso era uma coisa horrível de se pensar, deu nela um sentimento angustiante realmente, porque a avó nunca tirara uma fotografia, nunca, e aquela única fotografia que estava ali, que estava na sua mão, era sua culpa, era culpa de Solange tirar aquela foto escondida. A avó morrera sem nem sequer saber que existia aquela fotografia. Então de repente ela sentiu uma culpa muito grande, uma culpa, porque se havia 1% de chance de aquilo ali, daquela história absurda, dessa história horrenda ser real, e a avó tivesse passando por algum sofrimento, tivesse presa, tivesse com a alma presa naquele papel, presa em alguma dimensão onde não podia sair por causa daquela foto, a culpa era única e exclusivamente de Solange. Ela teve noção disso naquele momento. Solange de repente começou a chorar. E começou a chorar de uma forma assim angustiada, de uma forma profunda, de uma forma que ela não chorava havia muitos anos. Ela nunca se lembrava. Uma forma que ela começou a chorar, o rosto totalmente banhado em lágrimas, soluçando, porque aquilo era horrível, tudo aquilo era horrível, era um absurdo. Mais tarde, com certeza, ela ia pensar no quão ridículo era essa ideia, no quão ridícula ela fora por chorar por tudo isso. Mas naquele momento ela não tinha como evitar. E o choro era um indicativo de que ela acreditava naquilo. Um choro tão profundo como aquele mostrava para ela que, embora ela negasse para si mesma, ela estava acreditando naquilo. E ela começou a pensar em como poderia se redimir desse erro, se ele realmente tivesse acontecido, como ela poderia ajudar a avó, como ela poderia libertar a avó, se ela estivesse realmente presa naquela fotografia ou em algum lugar que, por culpa daquela fotografia, se ela estivesse sendo machucada, torturada. De repente ela pensou: será que aqueles 3 outros da fotografia estariam fazendo algum mal a ela? E ela chorou, pensando no que ela poderia fazer,
queria salvar a avó, queria dar outra chance para a avó, queria libertar a alma da avó para que a alma pudesse ter paz se ela não estivesse tendo até aquele momento. Nesse momento de angústia, com a cabeça pesada, chorando, de repente ela pensou que se fosse verdade, que se o papel capturasse um pouco de sua alma, então ela deveria fazer aquilo com a sua própria, para ajudar a avó. Então de repente ela pegou ali o celular dela e tirou várias fotos dela mesma. Várias fotos, uma atrás da outra. E depois ela voltou a se sentar no computador e ela foi imprimir a foto dela em cima da foto da avó. Porque, de novo, se fosse verdade, se aquele papel capturasse um pouquinho de sua alma, uma essência de sua alma, então ela queria imprimir por cima da foto da avó para que sua essência estivesse ali junto com a da avó. Se a alma da avó estivesse ali, ela queria que a sua também estivesse, para ajudar a avó. Quem sabe poder libertá-la. Não parecia mais tão absurda a ideia, agora que estava chorando daquela maneira. Então ela tirou várias fotos de si mesma e se sentou ali, colocou a foto da avó na impressora e começou a imprimir as suas fotografias em cima, uma em cima da outra, todas no mesmo papel onde estava a foto da avó, a fotografia da avó. E ela começou a imprimir, imprimiu uma atrás da outra, até que o papel virou o papel da foto virou um borrão quase irreconhecível. A imagem da avó ainda era mais forte ali, ainda você conhecia ver, mas estava totalmente borrada por milhares de fotografias suas impressas em cima, aquele borrão de cores, realmente virou uma bagunça. Então ela tirou aquele papel, olhou e podia ser que fosse apenas uma coisa de sua cabeça, apenas uma coisa de uma mente impressionada por notícias tão ruins que acabara de ler. Mas aquilo deu um alívio para ela, um alívio de que fizeram alguma coisa. Mas ela continuou chorando e ela pegou aquele papel, aquele borrão cheio de coisas impressas, cheio de imagens que mal dava para se reconhecer direito. Ela se deitou na cama com aquele papel na mão, colocou a foto ali em cima do seu peito e deitou, ainda chorando, mas sentindo aquele alívio aos poucos. O soluço diminuindo, as lágrimas cessando ao pouco, o choro ficando bem devagar, né? Ainda constante, mas mais fraco, devagar. E ela foi relaxando e o olho ficando pesado, até que ela adormeceu, meio que sem perceber, ali naquela angústia profunda, naquele alívio que caía ali a conta gotas na sua alma. Ela acabou cochilando. E no momento em que ela cochilou, no momento em que seus olhos finalmente se fecharam por vez, a porta do seu quarto se abriu levemente, com um rangido. Começou a se abrir levemente, aquele rangido da porta se abrindo. Ela nem sequer teve consciência disso, estava dormindo. E então, 2 pés descalços entraram pelo seu quarto. Um pé, depois o outro pé, mais um passo, com um vestido ali balançando na altura das canelas, um par de canelas brancos, bem branco, mas todo manchadinho, todo judiado, com uma pele bem manchada e enrugada, e foi entrando um passo atrás do outro, bem devagar, num silêncio ali espectral, e parou diante da cama dela, diante da cama de Solange. Solange sentiu aquela presença, mesmo dormindo ela sentiu ali alguma coisa, e ela tentou abrir os olhos. No que ela fez um esforço para abrir os olhos abriram bem pouquinho, ela teve um vislumbre de imagem. E o cenário de repente era uma coisa quase que sobrenatural para ela, ganhar ares assim de uma coisa bem espectral. E ela viu aquela presença, ela abriu o olho, quando ela olhou era a avó parada diante da cama dela. E a avó estava olhando para ela com uma cara séria, com todas aquelas manchinhas que tinha aparecido na foto estavam ali no rosto da avó. A mão da avó era realmente uma coisa muito queimada, bem negra, com
uma pele vista em algumas partes, parecia carbonizada num ponto, no outro normal, no outro um pouquinho queimado de leve. Uma coisa horrorosa. Solange tentou se mexer, mas não conseguiu. Ela ainda não estava totalmente acordada. Não estava dormindo e não estava acordada. Seu olhinho tinha abrido ali um pouquinho de nada. E aí ela disse: vó? É você mesmo, vó? A avó abriu a boca e disse: você demorou. Eu precisava que você acreditasse, querida. Você demorou a acreditar. Demorou muito. A avó permaneceu encarando-a. E de repente ela percebeu pela expressão da avó, pelo olhar da avó, que a avó estava em sofrimento. A avó não estava ali em paz, não estava ali feliz. A avó estava realmente em sofrimento. Então ela sentiu de novo aquela pontada de culpa e ela disse: eu vim para te salvar, vó. Como eu posso te salvar? Como eu posso te tirar daqui? Não há saída depois que você acredita, minha neta. Não há saída. Não há saída para mim e não há saída para você também. Eles estão vindo. Você consegue sentir a presença? Eles estão vindo e estão furiosos. Eles estão sempre furiosos. Solange realmente sentiu aquelas presenças, embora ainda não os pudesse ver. Era uma coisa ruim, uma maldade extrema impregnando o ar à sua volta. Uma maldade que chegava a ser física mesmo sem poder enxergá-la. Naquele instante, enquanto ela percebia isso, a avó deu mais um passo à frente e esticou aquela mão negra em direção à sua cama. A mão tocou o cantinho da cama e aquele cantinho imediatamente ardeu em chamas. Toda a borda da cama começou a pegar fogo. Solange finalmente conseguiu se mexer, conseguiu acordar e levantou. A cama estava toda em chamas ao seu redor. Embora no centro, onde ela estivesse, não houvesse nada. Ainda estivesse segura. Ela ficou desorientada. Perguntou: o que é isso, vó? O que está acontecendo? A avó deu um passo para trás. Depois deu mais outro. E mais outro passo. Então olhou no fundo dos olhos dela e disse: você não pode me salvar, querida. Você não pode me salvar. Mas podemos dividir o sofrimento eterno. E pelo menos terei um instante de paz enquanto eles atormentam a você e não a mim. Assim, a minha alma pode suspirar por um minuto de paz. A avó deu outro passo para trás e sumiu definitivamente. No instante seguinte, a cama de Solange estava rodeada por aquelas 3 pessoas, aquele menino, da maneira que era na fotografia, com a idade que possuía na fotografia, o senhor negro e careca e o velho grisalho, todas olhando para ela com um ar de maldade. Ela gritou pela avó, gritou de uma maneira esganiçada, mas agora não havia saída. Não havia saída agora que acreditava em tudo aquilo.